Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Quinta de Mulheres. Esse quadro onde contamos a história de mulheres incríveis que fizeram história. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Maria Romanov, uma sobrevivente de um massacre acometido à sua família. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, peço para que você já deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Esse é o quinto vídeo dessa série, e se você ainda não viu os outros vídeos, vou deixar no card aqui em cima para que você possa maratonar e conhecer a história dessas mulheres fortes e guerreiras. Agora, sem mais enrolações, bora começar o vídeo de hoje. Maria Nikolaevna Romanova foi a terceira filha de Nicolau II e Alexandra Feodorovna, nascida em 26 de junho de 1899, no Palácio de Peteaf. Desde 1991 que se questiona o porquê de ter sobrevivido ao massacre que vitimou toda a sua família na noite de 17 de julho de 1918, uma vez que alguns cientistas russos defenderam que era o seu corpo, e não o de Anastasia, que faltava quando os corpos dos Romanov foram encontrados. Quando Maria nasceu, o seu pai, o czar Nicolau II, escreveu no seu diário: "Um dia feliz, o Senhor enviou-nos uma terceira filha, Maria, que nasceu em segurança às 12 horas e 10 minutos. A Alix mal dormiu durante a noite, e de manhã as dores aumentaram. Graças a Deus que tudo acabou depressa. A minha querida sentiu-se bem durante todo o dia, e alimentou ela própria a bebê. A tarde foi maravilhosa." Embora fosse bem recebida pela sua família, o nascimento de Maria acabou por se tornar também numa desilusão, uma vez que era a terceira rapariga que nascia, e não o tão desejado herdeiro, tal como a sua tia Xenia escreveu no seu diário. "Que alegria que tudo tenha acabado bem, e a ansiedade da espera tenha, finalmente, acabado. Mas foi uma desilusão não ser um filho. Coitada da Alix. Nós, claro, estamos encantados de qualquer maneira, quer seja um filho ou uma filha." Os seus contemporâneos descreveram Maria como uma bonita e sedutora menina, bem constituída, com cabelo castanho claro e grandes olhos azuis que eram conhecidos na família como as Safiras da Maria. O seu tutor francês, Pierre Gilliard, disse que Maria era alta, bonita, com bochechas rosadas. Tatiana Botkina achava que a expressão dos olhos de Maria era calma e gentil. Quando era criança era comparada aos anjos de Botticelli. O grande duque Vladimir Alexandrovich apelidou ela de "o bebê amável" devido à sua simpatia. Quando aprendeu a andar, a pequena Maria escapou da sua banheira e começou a correr pelo corredor do palácio nua, enquanto a sua ama, Margareta Eagar, que adorava política, estava a discutir o caso de Dreyfus com um amigo. As suas irmãs mais velhas não gostavam de incluir ela nas suas brincadeiras, chegando mesmo a chamá-la meia-irmã, por ser tão boa e nunca se meter em confusões, recordou Margareta Eagar nas suas memórias. Contudo, em certas ocasiões, a menina querida podia tornar-se bastante malévola. Uma vez Maria roubou algumas bolachas da mesa de chá da mãe. Como castigo pelo seu comportamento surpreendente, a ama e Alexandra sugeriram enviá-la para a cama sem comer. Contudo, Nicolau não concordou. "Sempre tive medo das asas que lhe estavam a crescer. Estou satisfeito por ver que ela é apenas humana", disse ele. Maria tinha uma admiração especial pelo seu pai, e era frequente fugir do quarto de brincar para ir ter com o papá. Quando ele ficou doente com febre tifoide na Crimeia, em 1901, a pequena grã-duquesa ficou desgostosa e tentava todas as oportunidades para fugir do quarto de brincar para ir com Nicolau II. Eventualmente a sua governanta teve de passar a fechar a porta à chave, para que ela não fugisse, mas mesmo assim, sempre que ouvia algum som saindo do quarto do doente, esticava os braços e começava a chamar pelo pai. Na primeira noite após ter sido feito o diagnóstico ao czar, a czarina foi ter com as suas filhas e, por acaso, estava a usar uma miniatura de São Nicolau ao pescoço. As pequenas crianças desde cedo tinham começado a sua educação religiosa, e aquele era o santo da família. Além do mais, Maria sabia que ele partilhava o nome com o seu pai. Entre soluços e lágrimas, Maria escalou o joelho da sua mãe e cobriu a miniatura de beijos. A partir de então, não houve nenhuma noite durante a sua doença em que ela fosse para a cama sem a beijar. Maria e a sua irmã mais nova, Anastasia, eram conhecidas na família pelo par pequeno, por serem as irmãs mais novas. Tal como as irmãs mais velhas, Olga e Tatiana, as duas partilhavam o quarto e passavam grande parte do tempo juntas.
Maria e Anastásia eram vestidas de forma semelhante em ocasiões especiais, quando usavam variações do mesmo vestido. Maria era muitas vezes dominada pela sua entusiástica e energética irmã mais nova. Quando Anastásia fazia rasteiras a pessoas que passavam por elas, ou tinha um ataque de raiva, Maria tentava sempre pedir desculpa, apesar de nunca ter conseguido parar a irmã mais nova. Maria tinha gosto simples e era tão bondosa que, às vezes, as irmãs aproveitavam-se disso e chamavam-na de chorona baixinha e gorda. Em 1910, a sua irmã Olga, de 14 anos, convenceu Maria, de 10, a escrever uma carta à sua mãe, onde lhe pedia que desse a Olga um quarto só para ela, e que ela devia ter autorização para usar os seus vestidos. Mais tarde, Maria tentou convencer a mãe de que a carta tinha sido ideia sua. A amiga da mãe, Lili Den, disse que ela não era tão espevitada como as irmãs, mas que tinha a sua própria opinião. Quando Maria tinha 8 anos, teve o seu primeiro contato com a morte quando a sua prima Isabel de Hesse não resistiu a um ataque de febre tifoide quando se encontrava de férias com os Romanov na Polônia. Maria tinha talento para desenhar e fazer caricaturas e usava sempre a mão esquerda, mas, no geral, não se interessava pela escola. Era muito forte, e às vezes, divertia-se a mostrar como conseguia levantar os seus tutores do chão. Apesar de ser quase sempre simpática e gentil, havia alturas em que ela se tornava teimosa e, ocasionalmente, preguiçosa. A sua mãe queixou-se numa carta de que Maria estava de mau humor e estava sempre a gritar com as pessoas que a irritavam. Normalmente este mau humor coincidia com o seu período menstrual, que era conhecido pela czarina e pelas filhas como uma visita da Madame Becker. A jovem Maria tinha inúmeras paixonites por jovens soldados com quem se encontrava no palácio e durante as férias de família. Ela adorava crianças. Se não fosse uma grã-duquesa, o seu maior sonho era casar-se com um soldado russo e ter uma grande família. Segundo Margareta Eagar, a sua paixão por soldados começou desde muito cedo. As cartas de Alexandra revelavam que a filha do meio da família sentia-se, por vezes, insegura e excluída pelas suas irmãs mais velhas e temia que não fosse tão amada pelos pais como as outras. Alexandra assegurou-lhe de que todos a adoravam tanto como adoravam as irmãs e o irmão Alexis. Com 11 anos há relatos de que Maria desenvolveu uma dolorosa paixão por um jovem que tinha conhecido. Maria e as suas 3 irmãs eram, tal como a sua mãe, potenciais portadoras do gene da hemofilia. Um dos irmãos e 2 sobrinhos de Alexandra, tal como dos seus tios maternos e muitos outros membros da sua família, eram já hemofílicos antes de a doença ser diagnosticada a Alexis, irmão mais novo de Maria. Ela própria teve uma grave hemorragia em dezembro de 1914 durante uma operação para remover as amígdalas, de acordo com a sua tia, a grã-duquesa Olga Alexandrovna da Rússia, que foi entrevistada mais tarde na sua vida. O médico que fez a cirurgia ficou tão enervado que teve de receber ordens para continuar por parte da mãe de Maria, Alexandra. Olga Alexandrovna acreditava que todas as 4 sobrinhas sangravam mais do que o normal, e que eram portadoras do mesmo gene de hemofilia que a mãe, por serem demasiado novas para serem enfermeiras quando começou a Primeira Guerra Mundial. Maria e Anastásia limitaram-se a visitar soldados feridos no hospital onde trabalhavam as irmãs e a mãe. As 2 adolescentes jogavam xadrez e bilhar com os soldados e tentavam animá-los. Um soldado ferido chamado Dmitri assinou o bloco de notas de Maria, tratando ela pela sua alcunha. Durante a guerra, Maria e Anastásia também visitavam a escola de enfermagem e ajudavam a cuidar das crianças. Quando queriam fazer uma pausa durante a guerra, Maria, as irmãs e a mãe visitavam às vezes o pai e o irmão Alexis quando eles estavam no quartel-general em Mogilev. Durante estas visitas, Maria começou a sentir-se atraída por Nikolai Dmitrievich Demenkov, um oficial do quartel-general. Quando voltavam a Tsarskoye Selo, era frequente que ela pedisse ao pai para mandar cumprimentos a Demenkov, e até chegava a assinar as cartas que enviava ao czar como Senhora Demenkov. A revolução começou em São Petersburgo na primavera de 1917. No pico do caos, as irmãs de Maria e irmão Alexis adoeceram com sarampo. A czarina hesitou em enviar os filhos para sua residência segura em Gatina, mesmo tendo sido aconselhada para o fazer. Maria foi a última dos 5 irmãos a adoecer, e enquanto esteve saudável, era a maior fonte de apoio da sua mãe. Maria foi rezar com os soldados que ainda se mantinham leais ao czar, com a mãe na noite de 13 de março de 1917.
Pouco depois, a adolescente de 17 anos adoeceu com sarampo, ao qual se seguiu uma violenta pneumonia. Ao longo dos dias, o seu estado de saúde complicou-se mais do que o esperado, e chegou a ser necessário a ajuda artificial para respirar por ter os pulmões bloqueados. Durante a sua doença, Maria costumava ter pesadelos onde soldados desconhecidos matavam a sua mãe. Foi devido ao seu grave estado de saúde que o governo provisório não insistiu para que, pelo menos os filhos, abandonassem rapidamente o país. O seu médico chegou mesmo a afirmar que não havia esperança de que a terceira grã-duquesa conseguisse sobreviver mais uma noite, e pediu à dama de companhia da czarina que a preparasse para a morte da filha, mas esta recusou-se, afirmando que Alexandra tinha já muito com que se preocupar depois da abdicação do czar, e sabia perfeitamente da gravidade do estado de saúde da filha. Eventualmente, contra todas as probabilidades, Maria conseguiu passar a noite e começou a recuperar nos dias que se seguiram. Foi apenas quando estava quase completamente recuperada que recebeu a notícia da abdicação do pai. Nesta altura, o governo provisório começava já a perder a sua influência para os bolcheviques. Era tarde demais para a família deixar o país. A família foi capturada e presa, primeiro na sua casa em Tsarskoye Selo, e mais tarde em residenciais de Tobolsk e Ekaterimburgo, na Sibéria. Maria tentou ser amável com os guardas em ambos os locais e aprendeu depressa os seus nomes e detalhes sobre as suas mulheres e filhos. Inconsciente do perigo a que estava sujeita, comentou em Tobolsk de que seria feliz se vivesse lá para sempre se a deixassem passear pelo jardim, sem ser acompanhada pelos guardas continuamente. Maria e a irmã Anastásia queimaram as suas cartas e diários em abril de 1918, por temerem que as suas coisas fossem revistadas. A czarina Alexandra escolheu Maria para acompanhar a si, e a Nicolau II, quando receberam ordens para serem transferidos para Ekaterimburgo, e a família ficou separada durante um mês em abril de 1918. De acordo com Sophie Buchhoeven, uma empregada que acompanhou a família, Maria tinha crescido muito durante os meses em que esteve presa com a família e a czarina sentia que podia confiar na sua terceira filha para ajudar, uma vez que já não podia contar com a deprimida Olga nem com Anastasia, que continuava a ser uma criança. Tatiana ficou para tomar conta do irmão Alex. Nas cartas que enviou às irmãs nesta nova fase, Maria descreveu a sua preocupação para com as novas restrições a que a família foi sujeita. Ela e os pais foram revistados pelos guardas da casa Ipatiev e avisados de que novas inspeções iriam surgir enquanto lá estivessem. Foi também construída uma vedação que limitava a vista para a rua. Que complicado é tudo agora, escreveu ela no dia 2 de maio de 1918. Vivemos tão pacificamente durante 8 meses e agora começou tudo de novo. Maria ocupou o tempo tentando fazer novas amizades com os guardas da casa para fins especiais. Mostrou-lhes fotografias do seu álbum e conversou com eles sobre as suas famílias, as suas próprias esperanças para a nova vida em Inglaterra se fosse libertada. Alexander Strotin, um dos guardas, recordou com apreço a sua beleza vigorosa, e disse que ela nunca mostrou nenhum ar de grandeza. Um antigo sentinela recordou que Maria era frequentemente levada pela sua mãe com murmúrios severos e zangados, aparentemente por ser demasiado simpática com os guardas. Strecontin escreveu que as suas conversas começavam sempre com uma das meninas a dizer: "Estamos tão aborrecidas. Em Tobolsk tínhamos sempre alguma coisa para fazer. Já sei. Tentem adivinhar o nome deste cão." As adolescentes passavam pelos sentinelas a sussurrar e a rir de uma forma que eles consideravam sedutora. Quando um dia um dos guardas contou uma piada obscena às filhas do czar, deixando Tatiana bastante perturbada, Maria olhou nos olhos e disse: "Não se sentem envergonhados quando usam essas palavras obscenas? Não imaginam que podem ofender uma mulher bem-nascida com elas se pô-la contra vocês? Tenham mais respeito, e então nós podemos dar-nos todos bem." Ivan Kleschel, um guarda de 21 anos, declarou que tinha intenções de casar com uma das grã-duquesas. Se os pais dela recusassem, ele a salvaria da casa Ipatiev. Ivan Sokrokodo, um outro guarda da casa, conseguiu trazer um bolo de aniversário para comemorar os 19 anos de Maria no dia 26 de junho de 1918. Maria afastou-se com ele do grupo para um momento privado, e foram descobertos por 2 dos seus superiores que resolveram fazer uma inspeção surpresa à família. Sokrokodo foi removido da sua posição pouco depois por manter amizade com uma prisioneira. Nas suas memórias,
Vários guardas afirmaram que tanto a czarina como a sua irmã Olga pareceram zangadas com Maria nos dias que se seguiram ao incidente, e Olga evitava mesmo a sua companhia. Na noite de 17 de julho de 1918, toda a família foi executada na cave da casa Ipatieri. No entanto, o que verdadeiramente terá acontecido a Maria e a sua irmã Anastásia permaneceu um dos maiores mistérios do século XX que muitos consideram estar ainda por desvendar. De acordo com o relato de um dos assassinos, Maria teria conseguido fugir e chegou até um armazém onde bateu a porta, desesperada, pedindo ajuda. Mais tarde teria sido atingida por um tiro do comissário Peter Emakov, que também a teria tentado esfaquear com a baioneta da arma, e depois lhe deu um tiro na cabeça, mas pode ter falhado o alvo. Também se diz que ela poderia ter desmaiado e que conseguiu permanecer viva até que os corpos foram inspecionados para que se tivesse a certeza de que toda a família estava morta. Maria teria gritado, o que fez com que fosse esfaqueada novamente. Quando a nova tentativa também falhou, disse que Emakov a terá agredido até ela se calar. Até hoje, mesmo tendo se encontrado todos os corpos, a sua causa de morte continua a ser desconhecida. A suspeita de que Maria teria sobrevivido ao massacre voltou a ser considerada quando os corpos da família e empregados que os acompanhavam foram descobertos e analisados em 1991. Logo no dia em que se procedeu à abertura da sepultura, se chegou à conclusão de que faltavam 2 corpos. Após a análise dos corpos com a mais alta tecnologia da época, houve um dilema entre a equipe de cientistas americana e a russa, uma vez que os primeiros afirmavam que os corpos que faltavam eram os de Alexis e Anastásia, e os outros diziam ter a certeza de que se tratava de Alexis e Maria. O assunto da possível sobrevivência de Maria é mesmo retratado de uma forma fantasiada no livro The Kitchen Boy, Os Últimos Dias dos Romanov, de Robert Alexander. No dia 23 de agosto de 2007, um arqueólogo russo anunciou que tinha descoberto partes de 2 esqueletos queimados, perto do local onde foram encontrados os restantes Romanov. Após 8 meses de exames intensivos complicados por diversas vezes devido ao avançado estado de decomposição dos restos mortais, no dia 30 de abril de 2008, foi anunciado durante uma conferência de imprensa que os corpos pertenciam a Alexis e Maria, parecendo terminar assim um dos maiores mistérios do século XX. Os preparativos para o enterro de Maria e Alexei foram interrompidos quando a Igreja Ortodoxa Russa, apoiada por uma das atuais representantes da família Romanov, a Grã-Duquesa Maria Vladimirovna, levantou dúvidas relativamente à autenticidade tanto dos restos mortais encontrados em 2007, como os que tinham sido já enterrados em 1998. De modo a terminar com qualquer dúvida relativamente à identidade dos corpos, em setembro de 2015, um grupo de trabalho liderado pelo antigo presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, procedeu à exumação dos corpos enterrados na Fortaleza Pedro e Paulo, desde 1998, assim como de outros membros da família Romanov, nomeadamente o czar Alexandre III. O objetivo é recorrer às mais recentes inovações na área da ciência forense para confirmar, sem margem para dúvida, de que os corpos pertencem aos Romanov, e poder assim dar seguimento ao enterro de Maria e Alexei. Maria foi assassinada na noite de 17 de julho de 1918, menos de um mês depois de completar 19 anos. Enfim, é isso. E aí, conheciam a história dela? Conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima Quinta de Mulheres!